Olá, tudo bem com você? Eu sou a Thaís e hoje eu vou mostrar várias espécies do gênero Sedum e também alguns outros gêneros que são ligados ao gênero Sedum e que eu tenho alguns exemplares de espécies aqui. Vou dar a identificação, falar quando foram registradas, qual é a sua origem. Então assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Vamos lá? O gênero Sedum é um gênero amplo e que é encontrado em quase todos os continentes do planeta. Atualmente, ele foi dividido e por isso surgiram novos gêneros. Entre eles, a gente vai ter o gênero Hylotelyphyllum, Petrosedum, Pedimus, Prometheus, Pseudosedum, Rhodiola, Rosularia e Sedélia. Todas as suculentas que possuam características ligadas a estes novos gêneros deixarão de ser do gênero Sedum. Um exemplo é o antigo Sedum Spurius voodoo, que agora passou a ser do gênero Pedimus, tornando-se Pedimus Spurius voodoo. O gênero Sedum também é muito utilizado para a criação de híbridos. Entre eles eu vou mostrar algumas espécies dos gêneros Cremonosedum, Graptosedum e Sedeveria. Vou falar também seu ano de registro e origem quando houverem. Vou começar mostrando as espécies, ou seja, aquelas que são encontradas na natureza. Começando pelo Sedum Adolphi, de 1912. A sua origem é do México. É um sedum muito lindo, fica pendente, fácil de cultivar, tem uma coloração esverdeada e quanto mais luz ele recebe, as bordinhas vão ficando meio alaranjadas. Fácil de cultivar, de se reproduzir através de estaquia, que é você tirar um galinho e plantar, e também pelas folhinhas. É uma suculenta ideal para iniciantes porque ele é muito resistente. Tomou chuva vários dias e não teve nada de apodrecimento. Sedum album, de 1753. Que suculenta antiga, não? É uma suculenta muito delicadinha. As folhinhas são pequenas, bem fininhas. Ele fica lindo quando dá floração. A floração dele é branquinha. E por conta disso tem o nome popular de arroz dos telhados. Porque em alguns locais de origem dele, aliás, eu até esqueci de comentar, ele é da Europa. Quando ele nasce nos telhados e está florido, fica tudo branquinho. E por isso, esse nome popular. É uma suculenta muito fácil de cultivar. Se reproduz facilmente por estaquia. Se cair, cortar um galinho e plantar no vaso, ele vai pegar com facilidade. Você pode cultivar em meia sombra e sol pleno. No sol pleno, você só tem que dar mais regas do que você dá quando está na meia sombra. Porque se ele ficar seco, ele vai murchar muito rapidamente. E para florescer, ele precisa tomar sol, pelo menos o sol da manhã. O Sedum burrito, ele é de 1977. Sua origem é do México. Diferente do Sedum morganiano, as suas folhas são mais pequenininhas e gordinhas, mais fofinhas. É uma suculenta muito fácil de cultivar, muito fácil de reproduzir, também por estaquia, tirou um galinho, colocou aqui, vai pegar, pelas folhas que caem dele mesmo, se cair a folhinha aqui, logo vai virar uma mudinha. É uma suculenta muito bonita, fica pendente e se adapta tanto à meia sombra quanto ao sol pleno. Aqui eu cultivo a meia sombra porque eles não se deu bem no sol pleno, tá? Tenho até algumas mudinhas no sol pleno, mas eu prefiro ele cultivado na meia sombra, recebendo bastante claridade. Sedum clavatum, de 1975, a sua origem é do México. Eu não considero essa suculenta muito fácil de cultivar, tá? Ela funga o caule muito facilmente. Aqui eu fiz uma poda no caule e coloquei no vasinho para ver se vai nascer mudinha
nessas hastes que não ficaram com podridão. Aqui a rosetinha, tá? Eu adquiri essa suculenta com outras suculentas e há alguns meses já. E outras suculentas se desenvolveram muito, não deram tantos problemas quanto essa suculenta. Eu cultivo ela no sol pleno, foi adaptada ao sol, como as outras também, mas essa é uma suculenta bem complicadinha, tá? Então, ainda tô aprendendo a lidar com ela, mas comparado a outras suculentas do gênero Sedum, essa suculenta é bem complicada. Sedum Craige. Essa é uma suculenta bem fofuchona, fica ao sol pleno. Na época do inverno ela fica bem rosada, fica linda mesmo, uma coloração muito acentuada. Agora no verão ela não fica tão bonita e você tem que ter muito cuidado com o excesso de água, porque as folhas dela são bem gordinhas, armazenam bastante água. Então eu tomo cuidado de, se for época de chuva e for chover muito tempo, eu retiro ela do local que ela está. Ela era cultivada num vaso de barro, mas eu tive que fazer um replante porque ela tava precisando, já fazia mais de 2 anos que ela estava no mesmo vaso. Aí eu acabei passando para um vasinho de plástico para ela enraizar, mas assim que ela já tiver bastante raízes, eu vou voltá-la para um vaso de barro, porque eu acho que ela consegue desenvolver melhor, até porque no vaso de barro você consegue controlar um pouco mais da água, ela não fica por tanto tempo úmida. Eu não considero ela de crescimento rápido, ela tem crescimento lento, demora bastante para ela formar outras hastes, demora bastante para ela crescer mais. Isso aqui no meu cultivo, tá, gente? Se no cultivo de outras pessoas, em outros climas, ela se desenvolve mais rápido, não tem problema. Existe sim essa grande diferença de cultivos e isso é muito legal e a gente aprende um com o outro, tá? Mas aqui eu considero ela de desenvolvimento lento, tá bom? Sedum Dasyphilum, variedade maior. Esse sedum é muito delicadinho. As rosetas dele é bem pequenininhas. No inverno, ele fica com uma cor bem azulada, muito bonita. A floração dele também é bonita, assim como o sedum album. Eu tive que replantá-lo num vaso, porque depois da floração, eu tive que fazer o replante. Já fazia muito tempo que ele estava num vaso. E aí eu coloquei nesse vasinho pequeno para ele desenvolver. Conforme ele for desenvolvendo, eu vou passando para um vaso maior. É uma suculenta delicada, mas ao mesmo tempo resistente. Você consegue cultivá-la em sol pleno, tá? Só quando ela estiver em sol pleno, regue um pouco mais. Não deixe ela seca por muito tempo, por ela ser uma suculenta que armazena pouca água, já que ela tem as folhinhas dela bem miudinhas. É importante você não deixar o vaso dela seco por muito tempo. Essa é uma dica que eu dou em relação a Dasyphilum maior. Sedum Dendrodeum. É um sedum muito lindo. Geralmente é confundido com o Prealtum, que é o bálsamo, mas ele forma uma roseta mais compacta. O bálsamo tem as folhas mais espaçadas, mais compridas. Já o Dendrodeum, não. Ele vai fazer essa roseta aqui, ó. Rosetas bem bonitas. No inverno, ele fica maravilhoso, ele fica quase que todo avermelhado e o bálsamo já não fica desse jeito. É uma suculenta linda. Esse aqui foi um achado, ele estava jogado embaixo de uma prateleira numa floricultura que eu fui uma vez, já faz bastante tempo. E eu falei pra moça, eu quero levar, nem sabia que suculenta que era, eu quero levar essa daqui, porque eu fiquei com dó dele, cheio de colchonilha lá jogado. A moça falou, não, pode levar, eu te dou de brinde, porque eu não tô conseguindo cultivar essa suculenta aqui. E vejam vocês, era apenas uma rosetinha bem pequenininha, e olha quantas rosetas nesse vaso agora. Se desenvolve muito bem, rápido, mas não deixo ele no sol pleno. Ele recebe só o sol da manhã e o restante do dia ele recebe claridade. Pode ser que você consiga adaptá-lo ao sol pleno. Aqui ele sofreu demais, até porque quando eu trouxe ele para casa ele já estava debilitado. Mesmo adaptado ao sol, ele não ia para frente. E aí eu resolvi passar meia sombra e depois bastante claridade. Sol da manhã e claridade, e ele se deu bem e tá se desenvolvendo muito. Lindo, né? Ah, outra coisa, ele também tem propriedades medicinais igual o bálsamo, tá? Sedum Goldmani. É um sedum também muito... Olha, tá caindo a pedrinha.
É um cedo também muito delicadinho. Ele lembra bastante a Crassula thyrciflora, mas ele não fica avermelhado como a Crassula thyrciflora e as folhas dele são menores, tá? E também não é do gênero Crassula, é do gênero Sedum, mas ele tem esse formato bem 3D, geométrico. A roseta dele vai fazendo esse desenho bonito, estão vendo? Eu fiz vários replantes, então fiz mudinhas, por isso que eu tô mostrando nesses vasinhos pequenos. Mas é um sedum também fácil de cultivar. Você pode cultivá-lo tanto à meia sombra quanto em sol pleno. Mais uma vez, se essa suculenta estiver em sol pleno, não deixe ela ficar seca por muito tempo. Pela delicadeza das suas folhas, você pode perceber que ela vai armazenar pouca água. Então é legal você deixá-lo na meia sombra e depois onde ela receba bastante claridade, que ela vai se desenvolver bem. Ele é de 1996 e a sua origem é do México. Sedum hispânico, variedade minor, conhecido como Sedum hispânico Blue Carpet, por conta da sua coloração azulada e arroxeada, de acordo com a intensidade do sol que ele recebe e principalmente no inverno. Ele é de 1921, sua origem é bem vasta, você encontra ele na Europa e também na Ásia, muito fácil de cultivar. Esse aqui é um vasinho que eu plantei para fazer mudinhas. A floração dele é incrível, eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aí nos cards e no link e na descrição do vídeo, mostrando as suculentas delicadas mais resistentes, que ele estava em época de floração e também estava com a cor mais azulada. Se reproduz facilmente por estaquia, mas após a floração ele perde muito a força. Então você tem que fazer o replante, senão você vai perder sua planta. Terminou a floração, pega, tira a mudinha, tira a folhinha, limpa a floração, põe num vaso menor, faz estaquia, divide em outros vasos e depois você vai aumentando. Assim você não vai perder a sua planta, tá? Você pode cultivá-lo tanto a sol pleno quanto a meia sombra. O meu é cultivado em sol pleno. Quanto mais intensidade de luz, mais coloração ele vai receber. Mas ela só vai se acentuar mesmo, ficar bem azulada e arroxeada no inverno, tá bom? Sedum hirsutum, espécie Beticum. É um sedum de 1887. Pasmem para a idade dessa suculenta. Bem antiguinha também, você consegue encontrar na Europa e na África. É um cedo que eu não considero ele de fácil cultivo. Ele precisa bastante de regas, ele não pode ficar com o substrato seco muito tempo. Se você deixar esquecer de regá-lo, você vai perder a planta rapidamente, porque ele resseca muito fácil. Ele é uma suculenta que vai dando bracinhos no seu entorno. Também tem pelinhos. Ele tem pelinhos bem pequenininhos, mas é uma suculenta peludinha. É delicado, mas não considero ele resistente e nem fácil de cultivar. Aqui eu já perdi uma outra muda, essa é a segunda muda que eu tenho e agora ela tá indo melhor. Também não deixo ele em sol pleno, tá? Ele fica meia sombra, recebe sol da manhã e depois só claridade. E aí ele se deu bem também com esse Air Chrysson. Pus aqui para ver se ele desenvolvia junto com outro que é parecido, apesar de ser gêneros e espécies diferentes. E eles estão se dando bem. Sedum morganiano, de 1938. A sua origem é o México. Já foi muito confundido com o Sedum burrito, mas a gente vê claramente o quanto as folhas são diferentes. No inverno ele também fica com um tom mais azulado do que esverdeado. O meu eu também cultivo em meia sombra, mas ele pode ser adaptado ao sol pleno, tá? Pode ser cultivado, mas também é uma suculenta que em sol pleno você não pode deixar ele seco por muito tempo, ou a sua planta vai começar a amarelar, ficar meio feia, tá? Então é um sedum que todo mundo, qualquer colecionador, tem um vasinho em casa. Vejam que lindo, fica pendente. É uma suculenta fácil de cultivar, pega facilmente por estaquia, que é você pegar um galhinho e colocar ali, e também as suas folhinhas crescem mudinhas quando elas caem no substrato. Maravilhoso!
Sedum nussbaumeriano é um sedum lindo com essa coloração alaranjada. Diferente do sedum Golden Glow, ele tem as folhas maiores, elas são mais compridas. O Golden Glow, ele já tem as folhinhas um pouquinho menores e mais compactas. O sedum nussbaumeriano é uma variação do sedum Adolphe, tá? Por isso que eles se parecem muito, tanto no formato como na facilidade de cultivo. É um sedum lindo, para você que está iniciando, pode tê-lo com certeza, porque é muito resistente. Fica em sol pleno, esse precisa de bastante sol. Se você cultivá-lo na meia sombra, ele não vai ter essa coloração linda. Se você cultivá-lo na meia sombra, ele não vai ter essa coloração linda. É uma suculenta incrível. Olha o destaque que ele dá perto de suculentas esverdeadas. Sedum rupestre. Esse também é um caso, ele não faz mais parte do gênero sedum. Ele foi para o gênero Petrosedum e agora se tornou Petrosedum rupestre. Se você cultivá-lo na meia sombra, apenas com sol da manhã e claridade, ele fica bem verdinho, bonitinho assim, ó. Se você cultivá-lo no sol, ele vai ficar mais escuro, estão vendo? É a mesma planta e olha a diferença de coloração. Aqui ele fica até num tom mais amarronzado e aqui ele vai ficar num verde mais claro, mais brilhante. É uma suculenta que gosta de água, tá? Não é uma suculenta que pode ficar seca por muito tempo. Não acho que ela se reproduz facilmente, a sua reprodução é lenta, mas vale a pena. É uma suculenta delicada e muito bonitinha. Sedum Stale, de 1900. Sua origem é do México. É uma suculenta muito fácil de cultivar, muito fofuchinha. As suas folhinhas são bem gordinhas. Diferente do sedum burrito, ela fica num verde escuro e no inverno bem avermelhada, por isso que ela é até conhecida como sedum coral, porque ela fica parecendo um coral do mar, daqueles avermelhados. É muito linda, pega facilmente por estaquia, se reproduz rápido, mas precisa de água. Se você não der a água correta, ela vai ficar meio estiolada, meio esquisita. E não é por conta da luminosidade, é por conta da falta de água, tá? É uma suculenta que ela estiola muito facilmente, ela fica muito espaçada quando não recebe a água adequada. Então você sempre tem que estar deixando a rega dela em dia, nunca deixe ela seca por muito tempo. Eu não acho que ela fica num aspecto bonito. Para você deixar ela bem compacta assim, o substrato dela sempre tem que estar úmido, tá? Agora eu vou falar sobre os sedums híbridos. Híbridos são aqueles que são cruzamentos entre as espécies do próprio gênero, tá bom? Então eu vou mostrar o sedum lucidum obesum. É um sedum muito fofucho. Ele fica com as bordas bem avermelhadas. Não é um sedum de crescimento rápido, não considero ele de crescimento rápido. Demora bastante para preencher um vaso, pelo menos aqui no meu cultivo e aqui no meu clima. O meu tá até precisando de replante, porque ele tá num vasinho bem pequeno e já estão saindo raízes, isso quer dizer que ele tá procurando um lugar para enraizar, então eu preciso fazer o replante dele. Ele é uma suculenta que foi criada no Jardim Botânico de Huntington, que fica localizado nos Estados Unidos. É um sedum muito bonito. Eu cultivo ele a sol pleno. É fácil de cultivar, mas cresce lentamente, tá? Tenha consciência disso, que não é uma suculenta que vai crescer rapidamente assim que você adquirir. Já faz uns 2 a 3 anos que ele tá nesse vasinho aqui, tá? Então agora eu vou estar mudando, vou colocar ele num vaso maior, num substrato novo e vamos ver como que ele vai reagir. Sedum pachyphyllum, popularmente conhecido como jelly beans, feijões de geleia.
por conta da aparência que ele fica com as pontinhas vermelhinhas, dependendo da intensidade do sol que ele recebe. Aqui eu tenho ele em vários arranjos, vou mostrar para vocês em outros locais. Olha aqui nesse vasinho, tomando mais sol, como ele fica mais colorido. Aqui também tenho ele nesse arranjo e em vários outros arranjos aqui no jardim. A origem dele é do México, tá? É um sedum muito bonito, ele lembra bastante o sedum Rubrotictum aurora, mas ele nunca vai ficar tão avermelhado e as folhas dele são mais compridas e mais espaçadas. É uma suculenta para iniciante perfeita, muito resistente, fácil de cultivar. Você pode tê-lo em sol pleno ou meia sombra. No sol pleno ele vai ficar com uma coloração mais acentuada e mais bonita, mas é uma suculenta incrível para se ter na coleção. Reproduz rapidamente, preenche um vaso com facilidade, seja por estaquia ou pelas folhinhas que caem no substrato. Então, se você quer um vaso cheio com uma suculenta fácil de cultivar, tá aqui o Sedum pachyphyllum. Sedum Rubrotictum aurora. Esse sedum é um espetáculo de sedum. Aqui tem o pachyphyllum também, tá vendo? Ele é um pouco mais verdinho, ó. Olha a variegação que surge espontaneamente no sedum aurora. Ele não tá tão vermelho, porque aqui não tá batendo tanto sol agora nessa mudança de estação. Tem um caminhão no fundo, tá entregando material, gente. E aqui é uma suculenta também perfeita para quem tá iniciando, perfeita para você colocar em arranjos. Eu tenho ela em diferentes arranjos aqui, em diferentes locais, em sol pleno, em meia sombra. Em cada local ela vai reagir de uma forma, ela vai ter uma coloração diferente. É uma suculenta muito versátil, fácil de cultivar, se reproduz facilmente. Aqui eram algumas hastes e preencheu esse pneu rapidamente. Eu vou mostrar em outros arranjos também. Aqui nesse arranjinho ela tá mais avermelhada, que tá recebendo um pouco mais de sol, estão vendo? Ela muda de coloração de acordo a intensidade de sol que ela recebe. Olha aqui que linda que ela tá nesse arranjo também, tá bem avermelhadinha. É uma suculenta maravilhosa. Sedum Huayra, ou Vaira, não sei como que é a pronúncia correta. De uma curiosidade que Huayra em Quechua, que são povos originários aqui da América do Sul, localizados principalmente na Bolívia, Peru, Chile e Argentina. Huayra significa vento, tá? É uma suculenta muito bonita, é muito difundida na Argentina, mas não tem comprovação da sua origem, tá bom? É uma suculenta linda, fica com as pontas alaranjadas. No inverno ela pegou um tom central amarelado e nas pontas alaranjada. Muito linda. Faz pouco tempo que eu tenho ela aqui, então não tenho muito o que dizer sobre o seu cultivo. Ela só tá se desenvolvendo rápido, tá crescendo rápido. As rosetinhas eram bem pequenas. Em poucos meses elas cresceram bastante. E eu tô cultivando ela em sol pleno, tá bom? Ela tá recebendo o sol da tarde. Esse aqui é o Sedum Espiral Starcase, que quer dizer escada em espiral, tá? Não é um sedum muito fácil de cultivar, é um cultivar, ele não é nenhuma espécie natural, nenhum híbrido, é um cultivar que não se sabe onde surgiu, como surgiu, então precisa de muitos estudos ainda sobre essa suculenta. Eu comprei, eram várias hastes e foram murchando, não se adaptaram muito bem aqui. Demorou para eu conseguir pegar o jeito. Agora ele está num local onde ele recebe só o sol da tarde. Então ele recebe sol pleno, na verdade é um sol intenso e ele tá indo bem. Eu deixei ele na meia sombra e ele não respondeu bem. Agora ele tá com uma coloração bem saudável. Essas hastes parecem que estão mais fortificadas. Eu coloquei nesse vasinho também com a Graptoveria Ellen.
e este Francesco Baldi, para ver como que ele ia reagir com outras suculentas. Às vezes eu faço isso, quando a suculenta não vai muito bem, eu coloco com outras, porque parece que dá uma energia e uma ajuda para ela se desenvolver. É uma suculenta bem delicadinha, parece bastante com o sedum album, mas você vê uma diferença na cor e também nas folhinhas, o formato que elas crescem. Vamos ver, conforme for passando o tempo, o que mais que eu posso ter a dizer para vocês sobre essa suculenta. Por enquanto é isso, eu não achei ela fácil de cultivar. E também gosta de água, tá? Não pode deixar o substrato dela ficar seco por muito tempo, senão ela vai murchar rapidamente e você perde a sua planta. Mas é uma fofinha.